é um dos mistérios mais inquietantes dos tempos modernos. Uma menina desaparece do apartamento de férias da sua família e o mundo assiste em descrença enquanto anos se passam sem respostas. Para Kate e Jerry McCann, os pais de Madeleine, a ferida nunca sarou. Vivem cada dia com a dor da ausência, carregando perguntas que parecem destinadas a nunca serem resolvidas. E, no entanto, à medida que o caso tem sido dissecado por investigadores, jornalistas e o público, surge uma possibilidade perturbadora. Talvez o perigo naquela noite não tenha vindo de fora do apartamento. Talvez tenha andado dentro do círculo de amigos, sorrindo, confiável, familiar. Entre o grupo conhecido como Tapa 7, um nome surge repetidamente em sussurros, em testemunhos e nas lacunas da cronologia: Dr. David Payne. Não era um estranho a vaguear pelo resort, nem um predador condenado rastreado através de registros criminais. Era um amigo próximo, um médico, um companheiro de férias que jantava com os McCann noite após noite. Mas quando os detalhes daquela noite são examinados, surgem contradições, os silêncios aprofundam-se, e a figura de David Payne passa do segundo plano para o primeiro plano inquietante da suspeita. Esta não é uma história simples de desaparecimento. É um mosaico de inconsistências, de cronologias que não se alinham, de provas físicas que apontam para dentro em vez de para fora, e de um silêncio, tanto pessoal quanto coletivo, que pode ter enterrado a verdade. Para entender o que aconteceu a Madeleine, devemos seguir esses fragmentos, rastrear as sombras e fazer as perguntas que com demasiada frequência ficaram sem resposta. Na noite de 3 de maio de 2007, horas antes de Madeleine desaparecer, David Payne descreveu uma visita aparentemente inofensiva. Por volta das 18h30, de acordo com o seu testemunho, ele passou pelo apartamento 5A para verificar se Kate McCann precisava de alguma coisa enquanto Jerry estava fora, num jogo de tênis. Payne alegou mais tarde que entrou, viu Kate e até observou a própria Madeleine. Ele recordou a sua aparência com uma clareza impressionante. O pijama, a calma, o aspecto de boneca. A sua descrição era estranhamente vívida, quase ensaiada, como se tivesse sido gravada na sua memória com uma precisão antinatural. À primeira vista, nada sobre este momento parece sinistro. Amigos visitam-se frequentemente durante as férias, oferecendo ajuda com crianças ou tarefas diárias. No entanto, quanto mais este pequeno encontro foi examinado, mais se tornou uma das peças mais intrigantes da investigação. Porque enquanto Payne insistia nessa visita, o relato de Jerry contradizia-o. Ao regressar do tênis, sensivelmente à mesma hora, Jerry disse que encontrou Kate e as crianças dentro do apartamento, mas não fez menção de Payne estar lá. Se Payne tinha realmente estado presente, como poderia Jerry ter ignorado isso? O testemunho de Kate acrescentou mais confusão. Nas suas primeiras declarações, ela não disse nada sobre a visita de David Payne naquela noite. Só mais tarde a sua versão mudou, reconhecendo que ele tinha de facto passado por lá. Para investigadores, jornalistas e o público, esta discrepância tornou-se uma fissura na narrativa. Num caso em que cada detalhe era escrutinado, como poderia um momento tão importante ser omitido e depois recordado tardiamente? A contradição faz mais do que levantar questões sobre a memória. Ela coloca Payne dentro do apartamento McCann, numa altura crítica, potencialmente tornando-o a última pessoa fora da família a ver Madeleine viva. Estava ele realmente lá, como alegou, ou inseriu-se na cronologia por razões que só ele conhecia? Inversamente, se ele estava presente, por que razão ambos os McCanns inicialmente não o mencionaram? Uma simples falha de memória não pode explicar facilmente tal lacuna, não quando o que estava em jogo era tão elevado e os detalhes daquela noite tão exaustivamente examinados. Este choque de testemunhos transformou uma visita casual numa linha de ruptura na investigação. Em vez de clarificar os acontecimentos da noite, aprofundou o mistério, deixando para trás a sensação perturbadora de que algo sobre as 18h30 não batia certo.
Em cada caso de pessoa desaparecida, surge uma janela de tempo que se torna o fulcro da verdade. Para Madeleine McCann, essa janela são os 55 minutos entre as 21h05 e as 22h. Às 21h05, Jerry McCann regressou brevemente ao apartamento 5A. Verificou os seus filhos, relatou que tudo parecia bem e voltou para jantar com o grupo. Às 22h, Kate entrou no mesmo apartamento e deparou-se com o pesadelo. Madeleine tinha desaparecido, a sua cama vazia, a persiana aberta. Esses 55 minutos são o coração do mistério. Um lapso tão curto e, no entanto, longo o suficiente para que tudo mudasse. Para a maioria do grupo Tapas, os seus movimentos durante este tempo podiam ser justificados, seja uns pelos outros ou por funcionários que notaram as suas entradas e saídas. Mas o paradeiro de David Payne dissolveram-se na noite. Ninguém se lembrava claramente de o ter visto. Nenhuma sobreposição de testemunhos o colocava no restaurante ou a movimentar-se pelo complexo. Ao contrário de outros, cujos passos podiam ser rastreados, Payne parecia desaparecer do mapa daquela noite. Quando questionado mais tarde, ele apresentou um relato quase demasiado polido. Falou de horas, detalhes e impressões com tal precisão que alguns observadores pensaram que soava como um guião, não as recordações de um homem a viver através do caos. As suas palavras careciam das hesitações da memória. Em vez disso, carregavam a cadência de algo praticado, algo ensaiado para resistir a um interrogatório. E, no entanto, apesar desta impressão perturbadora, a sua versão dos acontecimentos foi amplamente aceite. Os investigadores não testaram agressivamente as contradições. O vácuo da sua localização entre as 21h05 e as 22h permaneceu inexplorado. Entretanto, uma testemunha conhecida como Sira C. recordou ter visto um homem a agir nervosamente perto do apartamento McCann durante esse mesmo período de tempo. Ela não podia confirmar que era Payne, mas a coincidência de tempo e lugar aprofundou a suspeita. Esta hora fatal foi o último período confirmado em que Madeleine estava viva e o primeiro em que se soube que tinha desaparecido. Estar ausente de verificação durante tal lapso não é uma lacuna menor, é um abismo. E o desaparecimento inexplicado de David Payne nesse abismo continua a ser um dos vazios mais perturbadores em todo o caso. Se a memória e o testemunho podem falhar, as provas físicas são frequentemente vistas como a testemunha mais fiável. E no caso de Madeleine McCann, as paredes do apartamento 5A guardavam a sua própria história silenciosa. Meses após o seu desaparecimento, cães britânicos de detecção de cadáveres e sangue foram levados para o apartamento de férias. As suas reações chocaram os investigadores. Perto do sofá da sala de estar, ambos os cães deram fortes alertas, um sinalizando o cheiro de decomposição humana, o outro detectando vestígios de sangue. Isto não foi aleatório. Estes cães tinham construído reputações de precisão em inúmeros outros casos, raramente alertando sem motivo. Os seus sinais sugeriam que algo profundamente inquietante tinha ocorrido naquele exato local, no coração do apartamento dos McCann. As equipas forenses removeram rapidamente o sofá, esfregaram a área e recolheram fibras e resíduos para testes laboratoriais. O que encontraram só aumentou o mal-estar. Entre os materiais recolhidos estavam fibras que não correspondiam ao estofo do sofá, nem a qualquer mobiliário dentro do apartamento. Em vez disso, pareciam estranhas, deslocadas. Os analistas notaram que a sua textura e trama pareciam mais próximas de vestuário do que de tecido doméstico. Silenciosamente, as suspeitas começaram a crescer. Observadores sugeriram que as fibras se assemelhavam a peças de vestuário usadas por David Payne durante as férias. Nenhuma ligação de ADN foi alguma vez confirmada. As fibras não puderam ligar conclusivamente Payne ou qualquer outra pessoa aos alertas forenses perto do sofá. No entanto, a combinação era arrepiante. Sinais de decomposição e sangue na área exata onde foram encontradas fibras estranhas e inexplicáveis. Coincidência, talvez, mas aos olhos de muitos, demasiado nítida, demasiado perturbadora para ser ignorada.
Quando questionado sobre estas descobertas, Payne negou qualquer ligação. Mas o seu comportamento denunciava algo. Ele não estava calmo, lógico ou clínico, como se poderia esperar de um médico treinado para analisar provas. Em vez disso, parecia nervoso, evasivo, visivelmente desconfortável. Especialistas em linguagem corporal que mais tarde analisaram filmagens das suas entrevistas apontaram para sinais de estresse, interpretando-os como sinais de mal-estar em vez de inocência. O sofá, as fibras e os alertas dos cães formaram uma das ligações circunstanciais mais condenatórias do caso. E, no entanto, estranhamente, os investigadores não a seguiram com vigor. As provas foram registradas, arquivadas e depois permitidas que esmorecessem no segundo plano de uma investigação já complexa. Mas para aqueles que estudam o caso, a imagem permanece vívida. Um sofá marcado por sangue e morte, e fibras que não deveriam estar ali, sussurrando uma verdade nunca totalmente confrontada. Se as fibras e os cheiros apontavam para verdades escondidas dentro do apartamento, os registros telefônicos de David Payne pintavam um quadro igualmente perturbador fora dele. Em 2007, os telemóveis já estavam entrelaçados na vida diária. Os pais em férias usavam-nos constantemente para organizar jantares, verificar os filhos ou contactar a família em casa. Os membros do grupo Tapas mostraram atividade normal, chamadas, mensagens, padrões consistentes com dias atarefados e planos em mudança. Os registros de Payne, no entanto, contavam uma história diferente. Durante as 24 horas em torno do desaparecimento de Madeleine, a janela mais crucial em todo o caso, o seu telefone ficou quase em silêncio. Nenhuma atividade significativa de saída ou entrada. Nenhum rastro de uso comum. Apenas uma exceção. Na tarde de 3 de maio, ele fez uma única chamada que durou 3 minutos, alegadamente perto do complexo Ocean Club. Quando pressionado mais tarde, Payne admitiu ter feito a chamada, mas afirmou que não conseguia lembrar-se de quem tinha telefonado ou por quê. Essa resposta alarmou tanto investigadores como críticos. Uma chamada de 3 minutos não é um engano, nem um breve lapso. É tempo suficiente para transmitir informação, organizar um encontro ou passar instruções. Esquecer o seu conteúdo, especialmente após o desaparecimento de uma criança, leva a credibilidade ao limite. Para muitos, a incapacidade ou falta de vontade de Payne em clarificar esta chamada levantou a suspeita de que ele estava a esconder algo. O silêncio em torno disso foi ainda mais impressionante. Antes e depois dessa chamada, os seus registros telefônicos não mostravam atividade significativa durante um dia inteiro. Num ambiente de férias em grupo, esta ausência era extraordinária. Enquanto outros faziam malabarismos com o cuidado dos filhos, reservas de jantar e planos sociais com chamadas frequentes, o telefone de Payne destacava-se como uma ilha de silêncio. Foi isto coincidência, esquecimento ou algo mais deliberado? Um esforço para evitar deixar um rastro digital que pudesse mais tarde expor os seus movimentos? Quando questionado, Payne parecia inquieto, defensivo e evasivo. Não ofereceu especulações, nenhuma sugestão plausível de que pudesse ter sido um colega de trabalho ou um parente. Em vez disso, deixou os investigadores apenas com o silêncio, um silêncio que ecoava o padrão maior que o rodeava. Em investigações criminais, a ausência de comunicação pode ser tão reveladora quanto a sua presença. E no caso de Payne, o seu telefone silencioso tornou-se menos uma falha e mais um símbolo. Outra peça em falta num quebra-cabeças definido por lacunas, contradições e perguntas sem resposta. Enquanto a suspeita girava em torno de David Payne, outra figura permaneceu curiosamente intocada pelo escrutínio público, a sua esposa, Dra. Fiona Payne. Ao contrário de Kate e Jerry McCann, que suportaram intermináveis entrevistas, conferências de imprensa e até suspeitas formais, Fiona falou pouco e evitou os holofotes. Ela não contradisse o relato do marido, não levantou dúvidas e nunca vacilou na versão coletiva dos acontecimentos do grupo. O seu silêncio era tão completo que se tornou parte da história. Dentro do Tapas 7, os investigadores notaram uma unidade peculiar.
Cada membro deu declarações que se sobrepunham perfeitamente, suavizando contradições e preenchendo lacunas o suficiente para preservar a credibilidade de todo o grupo. Os críticos começaram a descrever isto como um pacto de silêncio. Não um acordo formal, mas um entendimento tácito de que ninguém quebraria a linha. Ninguém apontaria dedos, mesmo quando surgissem inconsistências. Juntos, as suas histórias mantinham-se. O papel de Fiona neste silêncio coletivo é difícil de ignorar. Ela estava presente nas férias, ciente de relatos mutáveis e cronologias cruciais. Ela teria sabido se David realmente visitou o apartamento 5A às 18h30. Ela teria notado a sua ausência durante a hora fatal, entre as 21h05 e as 22h. Ela teria ouvido as conversas sussurradas imediatamente após o desaparecimento de Madeleine. Como mãe, ela teria visto sinais se algo no comportamento de David estivesse errado. No entanto, ela nunca expressou alarme, nunca insinuou dúvida. Por quê? Alguns argumentam que foi lealdade, proteger o marido e a família da suspeita. Outros sugerem que foi mais do que lealdade, que Fiona pode ter participado ativamente na manutenção do testemunho coordenado do grupo. O seu silêncio, seja passivo ou deliberado, foi poderoso. Como outra mãe, a sua recusa em levantar preocupações sobre David protegeu-o efetivamente de um escrutínio mais profundo. Se ela confiava nele, por que razão os estranhos não fariam o mesmo? A psicologia do segredo de grupo oferece uma explicação. Uma vez que um grupo se compromete com uma versão partilhada dos acontecimentos, quebrá-la torna-se quase impossível. Contradizer David teria arriscado desvendar toda a história, expondo não só ele, mas a própria Fiona à suspeita. Desta forma, o seu silêncio tornou-se não apenas protetor, mas também autopreservador. A ideia de um pacto de silêncio tem assombrado o caso desde então. Sugere que o que aconteceu naquela noite pode não ter sido apenas escondido por um homem, mas guardado por um grupo relutante em fraturar. A inabalável quietude de Fiona Payne faz parte desse escudo. Um escudo que pode ter garantido que a verdade nunca viesse à tona. 17 anos depois, o desaparecimento de Madeleine McCann continua a ser um dos casos não resolvidos mais infames do mundo. As teorias mudaram de rapto por um estranho para a suspeita dos pais, para o foco mais recente no criminoso condenado Christian Bruckner. No entanto, através de todas estas mudanças, um conjunto de anomalias, as que rodeiam David e Fiona Payne, nunca foi totalmente resolvido. O testemunho de David sobre a sua visita às 18h30 chocava com o relato de Jerry e só mais tarde foi apoiado por Kate. O seu paradeiro entre as 21h05 e as 22h, a mesma hora em que Madeleine desapareceu, nunca foi confirmado. Cães de detecção de cadáveres e sangue alertaram para o sofá, onde foram encontradas fibras estranhas que alguns pensaram assemelhar-se à sua roupa. O seu telefone ficou em silêncio durante 24 horas, interrompido apenas por uma misteriosa chamada de 3 minutos que ele não conseguiu explicar. O seu comportamento, quando questionado, denunciava mal-estar em vez de confiança. E através de tudo isso, Fiona permaneceu em silêncio, reforçando a unidade do grupo, nunca o contradizendo, nunca quebrando fileiras. Individualmente, cada uma destas anomalias poderia ser explicada. Coletivamente, formam um padrão perturbador. Um padrão que aponta para dentro, não para fora, e sugere que o maior perigo pode não ter vindo de um estranho à espreita na noite, mas de alguém dentro do círculo de confiança. No entanto, os investigadores nunca puxaram essas pontas com força. Seja por falta de provas, relutância institucional ou medo de quebrar a narrativa, permitiram que se desvanecessem para o segundo plano. O resultado é um caso definido tanto pelo silêncio quanto pelas provas. Um silêncio de amigos que nunca quebraram a lealdade, de autoridades que evitaram o confronto, de meios de comunicação que raramente pressionaram a questão, e da própria Fiona, cuja recusa em falar pode ter protegido o seu marido do escrutínio que outros suportaram. Neste silêncio, a verdade não foi apenas escondida, foi protegida.
A história de Madeleine está inacabada. O seu desaparecimento não é apenas a tragédia de uma criança perdida, mas de uma verdade enterrada. Lembra-nos que o silêncio não é ausência, é uma escolha. E quando o silêncio protege as pessoas erradas, a justiça falha e os inocentes permanecem perdidos tanto na vida como na memória. Até que as perguntas em torno de David e Fiona Payne sejam confrontadas com a urgência que merecem, o caso permanecerá não só um mistério do que aconteceu a Madeleine McCann, mas uma história de como a própria verdade pode desaparecer nas sombras.